Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo da ciência do Espiritismo. Voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E hoje voltamos a apresentar esse programa que anunciamos e ainda dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a partir hoje da questão 141, para tirar muitas dúvidas sobre a alma humana. Ora lá, nós sabemos que estamos diante de duas doutrinas que envolvem a humanidade. É o materialismo e o espiritismo. O materialismo é o maior e mais perigoso inimigo da sociedade humana. Todos os problemas, quase todos os problemas da sociedade humana, da criatura humana individualmente e coletivamente, que é a sociedade humana, deriva esse problema do materialismo. E há muitos cultores, propagadores, divulgadores do materialismo. Por consequente, esse materialismo também é o mais perigoso, ou é o maior inimigo do espiritismo. Porque enquanto o materialismo nega a alma, o espiritismo prova a existência da alma. E o espiritismo não se baseia em teoria, porque a doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião, o espiritismo, principalmente na parte da ciência que investiga, que usa os métodos da ciência para investigar, pesquisar, observar e tirar as conclusões, o Espiritismo mostra que nós somos espíritos, que a alma existe, enquanto o materialismo nega de mão postas, não é? Nega tudo isso. E de maneira que tudo que o Espiritismo aprova, o materialismo nega, mas não prova. Negar não é provar. E o Espiritismo ensina o contrário do materialismo e prova, mostra que a alma existe, que os espíritos se comunicam, os mortos se comunicam e está nas culturas, nos países, nos livros de todos os países de cultura, digamos, de cultura oriental e de cultura ocidental. O Espiritismo se baseia, não é novidade, e de maneira que o Espiritismo tem como fundamento maior a existência de Deus. Nós estamos afastando aqui algumas propagandas desagradáveis. E de maneira que o Espiritismo se funda primeiramente na existência de Deus, segundo, que forma a base do edifício do Espiritismo, o espírito, a alma, a sobrevivência do espírito depois da morte do corpo, a manifestação dos espíritos dos mortos aos homens aqui na Terra, eles se manifestam e se mostram. É outra base que o Espiritismo consegue provar, não só através da lógica e da razão, porque Deus não mata ninguém, não mata seus filhos, e prova através das aparições dos espíritos em todos os cantos do mundo, do planeta. Essa é a base do Espiritismo. Depois vem a base do Espiritismo, a reencarnação, que hoje está sendo provada através da ciência também. Crianças desde eternidade lembrando de suas encarnações passadas, e isso espalhado pelo mundo inteiro, porque a verdade não pode se esconder. A verdade que é uma luz, ninguém pode colocá-la debaixo da cama,
na escuridão. Então a verdade, ela tem que explodir, tem que brilhar para a humanidade toda. É o que o Espiritismo ensina. Aí depois da reencarnação, trazendo os espíritos de volta para retificarem seus erros de encarnações passadas, aprenderem e se elevarem, progredirem, isso é o objetivo da reencarnação. E depois tem também a lei de causa e efeito, que diz que todos nós colhemos o resultado do bem ou do mal que praticamos nesta vida e nas encarnações passadas. O que praticamos nas encarnações passadas, colheremos hoje. E o que praticamos hoje somam-se ao passado e colheremos no futuro. Isto é a reencarnação. E Deus manifesta o seu amor aos seus filhos, que somos nós, através da reencarnação. Porque Deus não condena ninguém, Deus é amor. E ao lado da sua justiça está o amor, a sua misericórdia. Jesus diz, meu Pai não condena a ninguém, e eu a ninguém condeno. A cada um será dado segundo as suas obras. Isto é o que o Espiritismo nos ensina. E de maneira que a base do Espiritismo são esses princípios filosóficos. E qual é a outra base do Espiritismo? A pluralidade dos mundos habitados. Os mundos, os planetas, são habitados. Todos não, porque tem mundo em começo, não é? Mas a maioria dos mundos, eles não estão lá no céu, no firmamento, que Deus fez para embelezar os olhos humanos. Não, nem fez para atender a curiosidade de ninguém, por boniteza também não. Deus fez, tudo que Deus faz é com um objetivo e com uma utilidade que nós não alcançamos. Então os mundos estão aí, sendo provados pela ciência, com os equipamentos mandados pela ciência do homem aqui na Terra, para os planetas Marte, Júpiter, Urano, Netuno e os demais planetas no espaço, mostrando que nós não estamos sós aqui nesse planeta e que o universo é um viveiro de mundos e os mundos são viveiros de espíritos e Deus cria os espíritos para habitar os mundos. Essa é a visão do Espiritismo para toda a humanidade. E de maneira que o materialismo é o quê? É o inimigo do Espiritismo. E o Espiritismo faz todo o bem à sociedade, porque tenta, não é? Luta para eliminar o materialismo, para diminuir as dores da sociedade humana e diminuir a ignorância dos seres humanos. Esse é o trabalho do Espiritismo. E de maneira que, dando prosseguimento, sim, gostaríamos apenas de abrir mais um parêntese de explicação. Sobre a questão da alma, os cientistas, ainda hoje, eles negam a existência da alma. E muitos cientistas, dentro da sua ignorância, eles procuram a alma no cérebro humano, não vão encontrar nunca. Abrem cabeças, abrem os cérebros, pensando que a alma está dentro do cérebro. Se a alma conseguisse falar naquele instante em que os cientistas estão abrindo a cabeça para ir buscar a alma lá dentro da cabeça, lá dentro do cérebro, a alma diria para eles, até com uma ironia, por que vocês vêm me buscar aqui? Eu estou fora do cérebro. Eu irradio a matéria. Eu existo. Eu irradio o corpo. Eu comando o cérebro. Eu comando, dirijo, não é? Me manifesto através dos órgãos materiais do meu corpo. É isso que a alma vai responder. Eu me manifesto através da equipagem do corpo humano, sobretudo, principalmente, notadamente, do cérebro. Então o cérebro é o meu instrumento. Da mesma forma
que eu uso o meu corpo como instrumento para dirigir o meu corpo aí na Terra. É isso que a alma ia responder. Dessa mesma forma, o piloto da moto pilota a moto. A moto é pilotada pelo piloto. O piloto é a alma, é o espírito. O carro, o veículo, é pilotado por quem? Pelo motorista. O motorista não é o carro e nem o piloto da moto. É a moto é dirigida pelo piloto. A alma diria: eu sou o motorista que dirijo o meu corpo e eu estou fora do corpo e não dentro do cérebro. É isso que a alma vai responder. E dando prosseguimento a esse tema da alma humana, apenas conversando para a reflexão, nós consultamos mais uma vez aqui o Livro dos Espíritos, dentro dos estudos da alma humana, a partir da questão 141. Para dirimir essas dúvidas, Kardec pergunta aos espíritos superiores: há alguma coisa de verdadeira ou de verdadeiro na opinião daqueles que pretendem que a alma seja exterior, quer dizer, fora do corpo, e circunenvolve o corpo? Há alguma verdade nesse sentido? Aí os espíritos respondem: a alma não se acha encerrada no corpo como um pássaro numa gaiola. Quer dizer, ela irradia o corpo, mas não está dentro de um corpo como o caroço está dentro do abacate. Apenas na comparação, na metáfora, o caroço não é a alma que está dentro do abacate. A alma irradia o abacate por fora e não por dentro. Não é o caroço. Aí o Espírito diz: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. A alma, ou espírito, irradia e se manifesta exteriormente ao corpo, como a luz através de um globo de vidro. A luz está dentro do globo e reflete para fora. Isso é a alma, que circunenvolve o corpo, irradia no corpo, dirige o corpo através de quê? Através do cérebro. Porque o cérebro é o equipamento principal de direção, de domínio e de condução da alma humana. A alma é tudo e o cérebro não é nada, é apenas o instrumento da alma. Aí ele diz: ou como o som em torno de um centro de sonoridade. É assim que a alma se manifesta. Neste sentido, diz o espírito elevado, se pode dizer que a alma é exterior, que irradia o corpo, não está dentro. Como um palito está dentro de uma caixa de fósforo. Não, é exterior. Sem que por isso constitua o envoltório do corpo. Não é? A alma tem dois invólucros, a alma do vestuário. O espírito tem dois vestuários. Um é sutil e leve, é o primeiro, ao qual chama-se perispírito, é o corpo espiritual, que a Bíblia fala em diversos lugares, e principalmente Paulo. O homem tem dois corpos. Paulo fala nas epístolas dele, que pode ser consultado. O homem tem o corpo celeste e o corpo terrestre. O corpo terrestre morre e é enterrado. O celeste sobrevive e acompanha a alma depois da morte, acompanha o espírito, com a mesma forma que tinha aqui na Terra, só que é fluídico, é etérico, por isso que o espírito está respondendo aqui. O outro corpo do homem é grosseiro, é material, é pesado, é o corpo dele material que a Terra vai eliminar. E o Espírito continua respondendo: a alma é o centro, o comando de todos os envoltórios, tanto do corpo material como do corpo espiritual. Mas o comando é do Espírito, é a inteligência, a consciência, esse é o Espírito. Como o germe em um núcleo,
já o temos dito. Nós estamos olhando para o relógio porque ele é materialista. E continua aqui Allan Kardec perguntando ao Espírito: que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? O Espírito responde: o Espírito é único. Cada criatura, cada criança que nasce é um espírito ali reencarnado e é indivisível. Aí ele diz: o espírito é único e está todo na criança, como no adulto, não se subdivide. Os órgãos que compõem o corpo humano, são os instrumentos das manifestações da alma, é que se desenvolvem e completam. Ainda aí toma o efeito pela causa. Os órgãos são os instrumentos da alma e não a própria alma. O cérebro não é a própria alma, é isso que o Espírito está dizendo. Ele é instrumento, equipamento principal da alma que se manifesta através do cérebro. E o cérebro, no conhecimento, no ensinamento do Espiritismo, é um quartel-general, onde existem todos os departamentos. E o espírito, a alma, que está reencarnada, é que comanda estes departamentos, todos, que são os instrumentos, são o cérebro, mas são os instrumentos da alma, que a alma é que dirige o cérebro e dirige então o corpo humano. E de maneira que nós encerramos hoje com essa resposta dos espíritos superiores, este nosso programa, que é: a alma humana está dentro do cérebro ou fora do cérebro, ou comanda o cérebro. Esse é o tema do nosso programa da noite de hoje. Muita paz para todos e até a nova edição de Encontro com o Espiritismo. Muita paz.